Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos, irmãos. Mais um Pão das Três no ar. Bem-vindos, irmãos de outras igrejas que sempre estão conosco. Amigos, familiares, colegas, todos igualmente bem-vindos em nome de Jesus. Que bênção estarmos juntos para compartilhar a palavra de Deus. Que prazer nós temos na palavra, como somos maravilhados pela palavra de Deus. Que seja um tempo de edificação espiritual para todos nós. Queremos sim compartilhar esta palavra, entendendo que se trata do único alimento que é capaz de nutrir a fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Seja nutrida a fé de cada um. Seja abençoada a vida de cada um, de todos que se submetem e se sujeitam à palavra de Deus. Bem-vindos, irmãos, a mais uma edição do nosso Pão das Três. Hoje é sexta-feira, 30 de julho de 2021. São 15 horas, hora do alimento espiritual. Convido a todos para uma oração inicial. Oremos, pedindo a direção de Deus, a bênção do nosso Deus, sobre a vida de cada um, sobre este culto, que seja um tempo muito proveitoso para todos e, sobretudo, que seja um tempo de honra e de glória ao nosso Deus. Todo culto, todo louvor, toda honra, toda glória ao nosso bendito Senhor. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta tarde. Que bênção teu povo reunido em torno da palavra. Que bênção podermos partilhar deste pão, pão celestial, pão imprescindível à fé, ao coração daquele que te busca, que te ama, que te adora e que te serve. Graças te damos por este culto, pedimos a tua direção, que o Senhor nos abençoe com a compreensão da palavra, o entendimento, com o nosso coração sendo envolvido pela palavra, que o Senhor aceite os louvores, a gratidão, este culto como aroma suave, agradável ao Senhor. Te louvamos pela vida de cada participante deste culto, irmãos da vila, irmãos de outras igrejas, amigos, todos os que se encontram reunidos agora, sejam ricamente abençoados. Os que vão acompanhar o Pão das Três posteriormente, também sejam igualmente abençoados. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 421 do nosso cantor cristão, Conversação Cristã. Irmãos, falemos de nosso Salvador. Oremos ou cantemos e demos-lhe louvor. Vamos cantar juntos, hino 421 do nosso cantor cristão, louvando a Cristo Jesus, exaltando o nosso Deus. Cantemos. Sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavra de Deus
de nosso Salvador. Oremos, cantemos e demos-lhe louvor. Falamos do mau tempo, do frio e do calor. Oh, bem melhor seria falar do Salvador. Irmãos, falemos de nosso Salvador. Oremos, cantemos e demos-lhe louvor. Falemos da bondade do grande Salvador, de sua excelsa graça, de seu imenso amor. Irmãos, falemos de nosso Salvador. Oremos, cantemos e demos-lhe louvor. Da cruz também falemos, onde Ele nos quis dar seu sangue tão precioso e assim nos resgatar. Irmãos, falemos de nosso Salvador. Oremos, cantemos e demos-lhe louvor. Amém. Todo louvor a Cristo Jesus, seja através do canto, seja através da oração, seja através da leitura da palavra, em tudo que fazemos, louvado e exaltado seja o Salvador, nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém? Estamos caminhando pelo Salmo 119, hoje a terceira parte do Salmo. Lembrando, o Salmo 119 está dividido em 22 partes iguais, cada parte com 8 versos, portanto, 176 versos deste poema maravilhoso em louvor à palavra de Deus, ou em louvor a Deus por sua palavra. Hoje a terceira parte, cada parte do Salmo 119 corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. São 22 letras do alfabeto hebraico. Lembrando que o Salmo 119, como a maioria do Antigo Testamento, escrito, composto em hebraico, o alfabeto dando a ideia, o entendimento de inteireza, integridade da palavra de Deus. Terceira parte, portanto, versículo 17 ao versículo 24. Salmo 119, de 17 a 24. Vamos ler a bendita palavra? Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos
amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Amém. Testemunhos, estatutos, mandamentos, juízos são designações da palavra de Deus. Todas as vezes em que nos deparamos no Salmo 119 e nos outros salmos também com estas designações, juízos, testemunhos, estatutos, preceitos, mandamentos, lei, tudo se refere à palavra de Deus. Uma das atribuições ou prerrogativas do Espírito Santo é iluminar os crentes para que estes entendam a palavra de Deus. Sem a iluminação do Espírito Santo, sem o ministério do Espírito Santo de iluminar o coração, a mente, os olhos espirituais daquele que crê, o entendimento, a compreensão da palavra de Deus seria impossível. E o salmista pediu, orou, suplicou por isto a Deus, pois os olhos naturais não são capazes de contemplar as maravilhas da palavra. Quando falamos de olhos naturais, estamos nos referindo aos olhos capazes de compreender apenas o que a natureza humana permite. E o que acontece com a natureza humana? Ela é contaminada pelo pecado. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo operando, trabalhando em seu coração, em sua mente, em sua vida de um modo geral, esta pessoa pode ler a palavra, pode até se encantar com alguma coisa, mas ela não enxergará Cristo, ela não contemplará as maravilhas da graça, da salvação, do amor de Deus. Ela pode até tratar a Bíblia com algum rito religioso, mas não terá em seu coração a palavra como concebida pelo próprio Espírito de Deus. Os olhos naturais, por si só, não são capazes de enxergar, de contemplar as maravilhas da palavra de Deus. Sem o ministério do Espírito Santo na iluminação da nossa mente, do nosso coração, da nossa razão, do entendimento, portanto, estamos falando dos olhos espirituais da fé, não teremos prazer na lei do Senhor. Então, vejam o que o salmista pede, sua súplica, sobretudo no versículo 18, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Desvenda os olhos espirituais, abra a mente, abra o coração, permeie a minha existência a ponto de contemplar toda a maravilha que emana da Sagrada Escritura. Esta foi a súplica do salmista. Pediu isto a Deus,
pois sabia que só Deus poderia fazê-lo. E é só Deus mesmo. Só o Espírito Santo, pois esta é a sua prerrogativa, é gracioso e capaz de abrir o entendimento humano, de abrir os olhos da fé, para que contemplemos as coisas extraordinárias, singulares, incomparáveis, riquíssimas, per si, da palavra de Deus. E o pedido do salmista, ele foi reforçado séculos mais tarde, considerando que este salmo é da época ali de Neemias, possivelmente muito próximo à época de Malaquias. Então, se formos para o Novo Testamento, estamos falando de pelo menos 400 anos depois, 4 séculos mais tarde. O pedido do salmista foi reforçado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também, em sua oração, pediu a mesma coisa. O que nós podemos depreender disso? Que esta é uma súplica, deve ser uma súplica permanente de todos nós. Embora conheçamos, embora busquemos compreender, entender, podemos e devemos sim pedir que Deus abra o nosso entendimento, que Ele abra os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas reveladas, expostas, presentes na Escritura. Eu quero ler 2 textos do apóstolo Paulo, que em certa medida são textos que fazem coro ao texto do salmista aqui do Salmo 119. Primeiro texto, Efésios capítulo 1, de 16 a 18. Ouça: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Atenção! Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, olhos espirituais, portanto, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Esse é o primeiro texto. Oração do apóstolo Paulo. A mesma oração que o salmista fez 400, 500 anos antes, em relação a si mesmo. O salmista faz uma oração na primeira pessoa, orando por si. Paulo orando pela igreja. Em suma, a oração necessária, devida, que todos nós precisamos. Senhor, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, para que contemplemos a riqueza da tua graça, para que vejamos as maravilhas contidas em teus preceitos, em teus juízos. E quantas são? São inesgotáveis, são incontáveis. E o outro texto de Paulo também, a igreja de Coríntios, dos Coríntios. Ora, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, falamos há pouco dos olhos naturais, hein? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. São passagens que conversam umas com as outras. São textos bíblicos correlatos, ensinando a mesma coisa. Primeiro, somente Deus
pode nos ensinar sobre Deus. Somente Deus pode nos fazer enxergar Deus com os olhos da fé. Sem este ministério, sem este ato gracioso do Espírito Santo, o homem natural, então neste sentido, o homem sem Deus, o homem perdido, a pessoa que está na escuridão, não terá capacidade por si mesma de enxergar as coisas espirituais. Isto posto, nós devemos glorificar ao nosso Deus, porque se temos algum apreço pela palavra, se temos algum desejo no coração em relação à palavra, se nos maravilhamos ou somos maravilhados pela palavra, saibamos que Deus está trabalhando em nós, que o Espírito Santo está exercendo o seu ofício, sua prerrogativa de nos iluminar, de abrir o nosso entendimento, de testificar ao nosso espírito sobre Deus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E podemos orar por isso constantemente, pedir que Deus abra-se o nosso entendimento para que contemplemos as coisas espirituais, que só podem vir do próprio Deus, que só nos são esclarecidas por Deus, que só podem nos ser ensinadas pelo próprio Deus. A oração, portanto, contida nos versículos 17 e 18 do Salmo 119, deve acompanhar a vida de todo crente que sabe pelo Espírito o que o salmista sabia. O salmista sabia que só Deus poderia iluminá-lo. Por isto pediu. Nós sabemos, a exemplo do salmista, pelo mesmo Espírito, o Espírito de Deus, que só Deus pode nos iluminar. Só Deus pode abrir o nosso entendimento. Só Deus pode operar maravilhosa e graciosamente na vida de cada um, para que contemple as coisas celestiais, as coisas do alto, que brotam, que emanam do trono da graça de Deus. Vamos ver o versículo 17? Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Só há bem para quem obedece a Deus. Tudo de bom para quem obedece a Deus. Tudo vai bem para quem vive em função da palavra de Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Estamos conversando aí entre Salmo 119 e os textos de Paulo hoje, hein? A palavra de Deus, ela tem esta característica de unidade de assunto, né? Os assuntos gravitam em torno do seu tema, que é Cristo Jesus. Tudo vai bem, tudo corre para o bem, tudo concorre para o bem de quem ama a Deus. A vida de quem se dedica a obedecer a Deus é uma vida próspera, bem-sucedida. Deus é o sentido da vida de quem assim quer viver. A vida em função da palavra de Deus é repleta de sentido. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Olha o pedido, olha a súplica. E esta súplica, ela cresce para o versículo 18, ela progride de modo que o salmista
entende que seu coração se maravilha, se exulta, se alegra ante a palavra de Deus, diante dos preceitos do Senhor. Então vamos para o versículo 18. Desvenda os meus olhos, para que vejam as maravilhas da tua lei. Só faz um pedido desta natureza quem conhece a Deus. Mas vejam, mesmo uma pessoa que conhece a Deus, que conhece a palavra, estamos falando de um autor bíblico, possivelmente um sacerdote, que neste texto recebeu a inspiração do Espírito Santo, este homem, este autor, está pedindo para que Deus desvende os seus olhos. Esse homem já não conhecia a Deus? Esse homem não tinha acesso à lei de Moisés? A outros salmos, possivelmente a todos os salmos de Davi? Este homem não conhecia a história do seu povo, o povo de Israel? Os escritos, o livro de Josué, os juízes, os profetas, Isaías, Jeremias? Este homem está pedindo para Deus desvendar os seus olhos, para que ele veja as maravilhas da lei. Sabem, irmãos e amigos, Deus nos deixa maravilhados. Deus nos enche com a sua riqueza. Em sua palavra contemplamos maravilhas ocultas aos olhos naturais. E isto deve nos servir de alerta. Quando pecamos e nos afastamos de Deus e relutamos em relação ao arrependimento, à confissão, à volta, nós vamos sim perdendo o encanto com a palavra. Nossos pecados, nossa rebeldia vão encobrindo, escurecendo todo o brilho que a palavra de Deus nos causa. Por isso, precisamos constantemente, precisamos estar perto de Deus, submissos, submetidos à sua palavra, para que mais e mais nos maravilhemos, nos encantemos, sejamos maravilhados sim pela palavra de Deus, porque ela é de Deus, e Deus é infinito, Deus é inesgotável, Deus é inexaurível, o amor de Deus é eterno, não pode ser medido, é incomensurável. Então, o que há na palavra de Deus para todo crente, para todo aquele que busca, a fonte inesgotável de graça, de amor, de maravilha, que brota do coração de Deus. O Deus da palavra, graciosamente, abre os olhos espirituais. Olhos da fé, portanto, para que o contemplemos. Quando olhamos para a Escritura, vemos Cristo Jesus. Olhar para a palavra de Deus é olhar para Cristo. Ouvir a palavra de Deus é ouvir a Cristo. Seguir a palavra de Deus é seguir a Cristo. Pregar a palavra de Deus é pregar a Cristo. As maravilhas, quais são? Quais são as maravilhas a que o salmista se referiu? Quais são as maravilhas que brotam das Sagradas Escrituras? As maravilhas do caráter de Deus. As maravilhas de seus atributos, de sua natureza gloriosa, de sua majestade, de seu poder, de sua graça, de seu amor. Vejam,
Todas estas coisas só nos são possíveis pela palavra de Deus. Mesmo a natureza criada por Deus, que é belíssima, que inclusive dá testemunho do próprio Deus, mesmo as paisagens belíssimas, captadas por nossos olhos naturais, nem o cenário, por mais belo que seja, pode ser comparado às maravilhas contidas nas Escrituras. Inclusive, as Escrituras que nos ensinam que Deus criou todas as coisas, que Deus criou a natureza, toda a criação é de Deus. Mas uma pessoa sem Deus, sem fé, que tem os olhos espirituais encobertos pela incredulidade, mesmo uma pessoa assim pode se encantar com a natureza, com a criação, com o mar, com o oceano, com a floresta, com as cores, mesmo assim. Mas nem estas coisas, que são belíssimas por si mesmas, criadas por Deus, são comparáveis às maravilhas que brotam das Sagradas Escrituras, maravilhas de ordem espiritual, maravilhas que nos levam a uma pessoa, Cristo Jesus, maravilhas que nos fazem enxergar o amor de Deus em Cristo, a salvação, a misericórdia, a bondade, a graça, a retidão, a justiça, a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus. Só pode enxergar tais coisas quem tem os olhos espirituais descobertos, desvendados pelo Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, que bênção, que graça termos capacidade que nos foi dada pelo Espírito Santo de enxergar Cristo nas Sagradas Escrituras. Um coração envolto pela palavra de Deus é um coração maravilhado, exultado, alegrado pelo próprio Deus. Deus é capaz de nos maravilhar? Deus é capaz de nos encher de exultação, de júbilo? Ele é bem capaz. Ele pode, ele faz, ele nos maravilha, ele nos alegra com o seu ser gracioso, ele nos exulta com o seu ser exuberante, com o seu caráter reto, com a sua perfeição. Deus nos maravilha com a sua palavra. O crente exulta ao ser exposto à palavra de Deus. Aqueles discípulos a caminho de Emaús, aquela dupla, falou alguma coisa nesse sentido. Lucas capítulo 24, versículo 32. Não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? Não ardia o nosso coração? Foi o que aconteceu com eles, crentes. Quando Jesus pregou a palavra para eles, o coração deles foi incendiado, foi maravilhado, eles se exultaram, expostos à palavra. O coração do crente é maravilhado pela palavra. Nós temos um prazer inesgotável nas Sagradas Escrituras, porque são a palavra de Deus. Vamos para o versículo 19? Sou peregrino na terra, não escondas de mim
os teus mandamentos. A vida passa muito rápido, gente. Passa muito rápido. Somos peregrinos nesta terra. Nosso tempo aqui é curto. Então, vamos aproveitar. Aproveitemos o que Deus tem para nós. O salmista, embora inspirado pelo Espírito Santo, não conheceu o que nos foi entregue, o Evangelho. O que o salmista tinha à sua disposição? O Antigo Testamento. Mesmo assim, ele entendia que a sua vida passaria muito rapidamente e que ele precisava aproveitar cada momento, cada tempo de sua existência em função daquilo que ele tinha. Nós temos mais. Nós não temos somente o Antigo Testamento. Quando falamos somente, nós estamos diminuindo. O Antigo Testamento é maravilhoso, é a palavra de Deus. Mas nós temos o Novo Testamento. Nós temos toda a Bíblia, toda a revelação, tudo que Deus quis nos dar, Ele deu em Cristo Jesus, o Logos, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que nos deu o Evangelho da salvação, a palavra. Nós temos o que o salmista não teve, graças a Deus. Lembremos, nós somos peregrinos nesta terra. O nosso tempo está acabando, está passando cada vez mais rápido. Você e eu temos um tempo aqui. Esse tempo já está determinado por Deus. Então vamos aproveitar. Olha o pedido deste salmista, como ele deve servir de exemplo para nós. Sou peregrino na terra, ou seja, estamos aqui de passagem. Não escondas de mim os teus mandamentos. Irmãos, nosso Deus não é Deus de esconde-esconde, Ele é Deus de revelação. Ele se mostra, Ele se revela, Ele expõe. O mistério que estava oculto está revelado no Filho em Cristo Jesus. Está tudo exposto, está tudo escancarado, nada está escondido. Deus graciosamente quis nos mostrar, quis nos revelar e o fez na pessoa do Filho Cristo Jesus. Vamos aproveitar o Evangelho da graça. Senhor, nós somos peregrinos, então queremos conhecer, queremos nos maravilhar ainda mais na palavra. Vamos para o versículo 20. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos e em todo tempo. Será que existe ansiedade do bem? Não sei, mas me parece que o salmista estava ansioso. Talvez então estejamos falando da ansiedade do bem, ou do anseio do bem, o coração ansioso, quebrantado de desejo pela palavra de Deus. Desejo de conhecer era tanto que o coração dele ficou angustiado. Coração angustiado em conhecer mais, em se maravilhar com a palavra. Olha o desejo desta pessoa, o desejo de um crente, o desejo de quem sabe que Deus é inesgotável. E Deus se deixa encontrar pelos quebrantados, pelos que têm o coração apertado diante das maravilhas que brotam da Escritura. Coração quebrantado, ansioso em conhecer, em buscar, desejoso pela palavra, da palavra de Deus. Versículo 21.
Tu repreendeste asperamente os soberbos, amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos. A vida à margem da palavra de Deus é considerada maldita. A escuridão está reservada aos incrédulos. Quem despreza, quem rejeita, quem anda à margem da palavra de Deus está na escuridão. A escuridão, as trevas, a maldição, tudo isso está reservado para quem despreza a palavra de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Versículo 22. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. A consciência limpa diante de Deus é superior a qualquer humilhação pela qual o crente passe. O salmista se mostrou íntegro ao afirmar que guardou a palavra, que obedeceu aos mandamentos. Pode ser, irmãos, que soframos alguma afronta ou mesmo uma ofensa deliberada por amarmos a Deus. Já pode ter acontecido contigo, comigo, pode ser que ainda aconteça uma afronta, uma ofensa, uma retaliação, uma represália, uma oposição mesmo por amarmos a Deus. Que a nossa integridade não seja abalada, ainda que as ofensas não sejam retiradas. O salmista pediu que no versículo 22, que as ofensas, que o opróbrio, a humilhação, fossem retirados. Falando novamente de Paulo, né? Paulo pediu que o espinho da carne fosse retirado. Não foi. Mas ele se manteve fiel. E o salmista, me parece, que seguiu na mesma trilha. Guardei os teus testemunhos. Ainda que a ofensa não seja retirada, ainda que o sofrimento não passe, ainda que a humilhação persista por causa do Evangelho, não descuidemos da nossa integridade. Cuidemos para que a palavra de Deus seja preservada no mais alto nível do nosso coração. Ainda que pessoas tramem o mal contra nós, o que é terrível, nosso compromisso com Deus permanece. Veja o versículo 23. Enquanto os príncipes se conluiavam de conluio, né, de maquinação para o mal, e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Olha o que importa. Vejam o que vale a pena. Vejam no que nós devemos repousar os nossos olhos, ou em que. Vejam com o que devemos nos preocupar. Ainda que pessoas importantes, o texto fala de príncipes, ainda que pessoas superiores a nós, que tenham, do ponto de vista humano, mais poder, mais condição do que nós, ou não, seja o que for, ainda que pessoas tramem o mal contra nós, o nosso foco é o compromisso com Deus. Nossa atenção é para com a palavra de Deus. É isto que o salmista deixou para nós. Eu medito nos teus mandamentos, ainda que o mundo se levante contra mim. Irmãos, firmemos posição na palavra de Deus. Guardemos a palavra, haja o que houver, em qualquer circunstância. Nosso compromisso com Deus é inegociável. Firmemos posição, marquemos território com a palavra de Deus.
Esta é a vida de uma pessoa íntegra, de uma pessoa que tem vida, que se maravilha com a palavra, que se encanta com os preceitos do Senhor, que se exulta diante das maravilhas da palavra. Para a gente encerrar, o último versículo de hoje, o versículo 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. O prazer do crente é conhecer a Deus. É inesgotável. Inesgotável o prazer que temos na palavra de Deus. Compare. Pode comparar. Quais são as coisas que mais nos dão prazer? Estamos falando de coisas legítimas, de coisas honestas, de coisas boas que Deus nos dá. A família, o trabalho, o sustento, a dignidade, a saúde, as relações sociais, a igreja, todas estas coisas maravilhosas que o Senhor Deus nos dá. Ainda estas coisas não nos dão mais prazer do que a palavra de Deus. Que coisa extraordinária! Nada nos dá mais prazer do que a palavra de Deus. Nem as coisas boas que o Senhor Deus nos dá, nem elas se comparam à palavra de Deus. O prazer que temos na Escritura é infinito, é inesgotável. A saúde pode passar. Talvez tenhamos algum problema na igreja, podemos ter algum conflito familiar, passemos por alguma situação angustiante, um aperto na alma, no coração, um aperto financeiro. E o prazer na palavra de Deus permanece. A alegria do crente na palavra, a palavra no coração, a palavra que vai nos acompanhar até o último suspiro de vida, a palavra que nos vivificou, o prazer do salmista era a palavra de Deus, o prazer do crente é a palavra de Deus, conhecer a Deus. Desvende os nossos olhos, Senhor, para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Bendito seja Deus, bendito seja o Deus da palavra, bendita seja a palavra de Deus em nossos corações. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a vida de cada um de nós, que a palavra de Deus tenha primazia em nossas vidas, porque a palavra nos dá Cristo, nos mostra Cristo, nos leva a Cristo, o nosso Salvador. Amém? Vamos para o nosso tempo de oração, irmãos? Temos muito pelo que agradecer e temos muitas súplicas a fazer também. Agradecendo a Deus sempre pelo cuidado, pela provisão, os livramentos, o sustento, as curas, recuperação de enfermos, o trabalho, o pão de cada dia, segurança, proteção. Graças a Deus por todo o bem que Ele tem feito a nós. Pedidos de oração, pessoas que estão hospitalizadas. Recebemos há pouco um pedido de oração do pastor Márcio Silva. Seu sobrinho Luiz sofreu um acidente de moto, está hospitalizado em estado delicado. Oremos pela vida do Luiz. Outras pessoas que se encontram hospitalizadas: Antônio, Nanau, Edinaldo, Aline, José,
Severina. Severina, mãe do pastor Márcio Silva, inclusive. Outras pessoas, irmãos, amigos, familiares que estão enfermos, lutando aí contra doenças, dificuldades em relação à saúde, algumas pessoas esperando cirurgia há muito tempo, outras sendo submetidas a exames complexos, a tratamentos prolongados. Sempre nos lembremos destas pessoas. Zulmira Marques, Marlene Odete, Tata, Gabriel, Wilson, Irailda, Jane, Valdomira, Tereza Martinez, Jusilene, Genivaldo, Paulo Pina, Jônia, Thaís, Arlinécio, Luiz Dantas, Ronaldo, Brás, alguns nomes de irmãos, amigos, membros da nossa igreja, membros de outras igrejas, ex-membros desta igreja, todos estão aqui nesta lista. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia das famílias que estão acompanhando o drama, as dificuldades destas vidas. Deus tenha misericórdia. Sempre nos lembrando das famílias enlutadas, que Deus derrame consolo, dos desempregados, que Deus abençoe com a porta de emprego, orando pelos profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, pessoal que trabalha clínica, laboratório, farmácia, posto de saúde, orando pelas autoridades do Brasil, autoridades da área da saúde. São alguns pedidos de oração, são motivos permanentes e recorrentes em nossa lista e também muita gratidão a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Vamos orar, gente? Vamos falar com Deus? Oremos. Senhor Deus bendito, Deus gracioso, Deus que nos maravilha com a Tua palavra, graças te damos pelo Evangelho. Graças te damos pela palavra revelada em Cristo, por tua bondade em falar ao nosso coração. Graças te damos. Aceite a nossa gratidão, nosso louvor. Senhor, ajuda-nos a que compreendamos, que entendamos, que guardemos e que pratiquemos a tua palavra. Te agradecemos por teu cuidado terno, proteção, sustento, provisão, tua providência, Senhor. Te louvamos por tanto bem que o Senhor tem feito a nós. Graças te damos pela cura. Quantas pessoas curadas, preservadas, restabelecidas pelo Senhor. Bendito seja o teu nome. Nos lembramos, Senhor, das pessoas que estão hospitalizadas, em especial a vida do Luiz, sobrinho do pastor Márcio Silva. Misericórdia dele, guarde-o de todo o mal. Abençoe sua família. Abençoe os demais que estão hospitalizados, alguns há tanto tempo, outros lutando, Senhor, contra enfermidades complexas. Misericórdia. Pedimos a tua bênção sobre as famílias dos que se encontram hospitalizados. Que o Senhor dê força, graça, condições para o enfrentamento desta situação. Senhor Deus, nos lembramos dos demais enfermos que se encontram há muito tempo batalhando, lutando contra enfermidades complexas, alguns aguardando cirurgias, outros sendo submetidos a tratamentos prolongados. Senhor, Deus da graça, que o Senhor os envolva com bondade, com misericórdia, com a cura, Senhor. Abençoe a família de cada um. Te louvamos porque o Senhor tem concedido
a força, o recurso necessário para esta situação. Te louvamos pela fé, pelo testemunho de fé dos teus filhos, que não abrem mão do Evangelho, mesmo em meio à situação difícil. Te louvamos porque isto nos ensina muito. Pedimos o teu consolo, teu conforto aos enlutados, todos aqueles que perderam entes queridos, em nossa igreja, em outras igrejas, em nosso convívio familiar, nosso círculo de amizade. Console, Senhor, enxugue as lágrimas, traga o conforto necessário que só do Senhor vem para cada coração. Pedimos, Senhor, pelos desempregados, todos que se encontram aí na luta contra o desemprego. Misericórdia, só o Senhor pode prover o sustento, abrir a porta de emprego, capacitando cada um para o trabalho. Senhor, abençoe os profissionais da área da saúde, todos os que estão militando na área da saúde, em todos os setores. Abençoe a vida de cada um e suas famílias. Pedimos a tua bênção também sobre as autoridades brasileiras, autoridades públicas da área da saúde inclusive. Que o Senhor dê sabedoria, discernimento, capacitação para fazerem o que deve ser feito. Te louvamos por nossa igreja, pedimos a tua bênção sobre cada participante deste culto, os que estão agora, os que vão participar depois, vão acompanhar posteriormente. Seja a tua bênção derramada sobre a vida de cada um. Te agradecemos por esta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom passarmos esse tempo juntos, praticamente aí 1 hora. Pão das 3, hoje encerramos aí a nossa semana. Agora, Pão das 3 só na segunda-feira. Mas amanhã, atenção, temos 2 convites para vocês. Amanhã às 10 da manhã, às 10 horas da manhã, no canal da igreja no YouTube, Igreja Batista em Vila das Belezas, YouTube. Nós teremos um recital de um grupo aqui de nossa igreja, uma orquestra, o grupo King David, o Rei Davi, né? Então, amanhã, todos convidados aí para o recital do grupo King David no canal do YouTube da nossa igreja. Amanhã também, às 18 horas, ou seja, às 6 da tarde, também no canal do YouTube, o vídeo do Ministério Infantil da nossa igreja. Todos convidados para acompanharem o vídeo do nosso Ministério Infantil. Domingo, também no canal do YouTube de nossa igreja, às 10h30 da manhã, nosso culto dominical, com a volta do pastor Júnior Martins das férias, de volta aí. Então, culto às 10h30 da manhã, no domingo, e também culto às 19 horas, em nosso canal do YouTube. O Pão das 3 retorna na segunda-feira, às 15 horas, aqui no Facebook, com o pastor Israel. Desejamos um bom fim de semana a todos, um bom fim de sexta-feira e vamos participar, vamos acompanhar os trabalhos da nossa igreja. Que Deus abençoe ricamente a todos.